Se eu te contar que existe um segredo que os aprovados usam em relação à questão. Muitos de vocês já ouviram falar aqui de pessoas que fizeram 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, quem sabe até 50 mil questões para passar em concurso público. E você pensa, será? Já sei a solução mágica, vou fazer questão até minha mão cair. Vou fazer 50 mil, 60 mil, vou fazer diversas questões até minha mão cair. Pessoal, esse não é o caminho. Esse não é o segredo dos aprovados em relação à questão. Sabe por quê? Porque o meu nome é Alan Guerma, eu sou auditor de controle externo, passei no Tribunal de Contas, um dos concursos mais difíceis do Brasil, e posso dizer com propriedade, sabendo que antes, pessoal, eu era um reprovado. Eu reprovava muito, pessoal. Muito, não era pouco não. Reprovava demais em concurso público, tá? Então, assim, pensem comigo que se fosse só fazer 50 mil questões, muita gente seria aprovado, que fez 50 mil questões. E eu conheço gente que fez 50 mil questões e não foi aprovado. Porque o diferencial, pessoal, não é só a quantidade de questões. O segredo dos aprovados, na realidade, é outro. É a qualidade, não só a quantidade. Vou explicar para vocês como eu fazia, que foi aí que eu entendi como eu tinha que passar em concurso público. Eu até fiz 50 mil questões, mas aí não é o ponto. O ponto é o seguinte: cada questão que eu errava era mais importante do que as questões que eu acertava. Para cada questão que de fato eu errava, o que eu fazia? Eu entendia onde está o erro. Cada questão nova é uma oportunidade de você rever seu estudo que você erra. Por quê? Eu errei porque faltou revisar? Eu errei porque não tinha a mínima ideia do que aquela questão estava cobrando? Ou eu errei porque, de fato, eu até sabia, fiquei na alternativa entre duas? Tem três possibilidades grandes. A primeira é aquela: eu errei porque faltou revisão. Sabe quando você começa a estudar para concurso público e você sabe de diversos conteúdos, mas você vai fazer uma questão e você pensa assim: putz, eu já soube isso. Eu já soube isso, mas eu esqueci. É porque faltou revisão. Isso é um tipo de erro de questão que os aprovados sabem. Os aprovados sabem quando é erro de questão por revisão e quando não sabe. Outra possibilidade, pessoal, é você ter feito aquela questão e você falar: cara, eu nunca vi essa questão na minha vida. Isso, pessoal, é uma forma de você medir que talvez ou a banca extrapolou muito ou, de fato, seu estudo foi incompleto. E os aprovados sabem disso, que os aprovados têm essa noção de quando é que faltou revisão e de quando é que seu estudo foi incompleto. E terceira possibilidade, que acontece muito também, é o seguinte, pessoal: você faz e fica na dúvida entre duas questões, entre a letra A e a letra D. Aí você fala: putz, onde é que será que eu estou errando? E aí você começa a perceber o padrão da banca, que é isso. Esse é o segredo dos aprovados, pegar o padrão. Além de pegar o padrão, né, tem o segredo de 3 categorias: saber o que era que faltou revisão, precisa revisar; o que você realmente não estudou e precisa completar; e o padrão da banca. Pessoal, teve uma vez que eu fiz, não é para me gabar aqui não, até porque eu acho que qualquer um é capaz, eu fiz 1000 questões em 4 horas. O hater vão dizer aqui que é impossível. Não é. Era de direito previdenciário, banca Vunesp. Cara, eu sabia que a questão ia pedir que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações relativas à previdência, assistência e saúde, paz. Cara, vira e mexe, a questão cobrava previdência, assistência e segurança. Eu sabia que estava errado. Eu já sabia o padrão da banca. Eu sabia que a banca queria confundir com aquilo. Por quê? Porque eu fiz tanta questão, mas tanta questão, que esse é o quarto ponto dos aprovados. Você começa a fazer a questão por osmose. Você já fez tantas vezes aquela questão que você já sabe a resposta de cabeça. Você nem precisa ler as alternativas. Esse é o grande segredo dos aprovados, né? A gente falou de 4 aqui, vamos rever? O primeiro: o aprovado sabe quando ele errou a questão porque faltou revisão. Cara, isso é normal. Sabe quando você bate aquele branco e você fala: putz, eu já estudei isso na vida. Cara, se está acontecendo isso no seu estudo, isso é bom, porque você sabe que falta revisão. O segundo ponto do aprovado é quando ele começa a estudar por questão e ele vê e fala: meu Deus, eu nunca ouvi falar disso na vida. Sabe onde acontece muito isso, pessoal? Administração pública. Tem tanto conceito, tanta doutrina, que você acaba esquecendo. Até em TI. Quem estuda para TI sabe que vai vindo cada conceito novo que você fala: meu Deus, eu nunca estudei isso na vida. Isso acontece mesmo, tá, pessoal? Nunca estudei isso na vida. É bom para você mapear e também ver quanto a banca cobra.
O terceiro, pessoal, é quando você está entre duas alternativas. Nossa, quando você está entre duas alternativas é muito ruim, né? É muito ruim. Porque você não sabe qual que está certo e qual está errado. Que te leva a ver se aquilo é relevante ou não, que te leva à quarta, que é mapear tudo que a banca já fez daqueles assuntos, para saber se de fato aquela questão que você errou foi uma questão que vai vir a cair de novo, onde os aprovados vão acertar, ou não, tá, pessoal? Então, o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo aqui, que é muito importante, não é essa quantidade. Existe uma falácia em concurso público que é só você fazer quantidade. Mas se você fizer quantidade de questão, sem qualidade nenhuma, você jogou seu tempo fora. Por quê, pessoal? Porque tem que ter qualidade. Às vezes, o erro ele é muito mais importante do que o acerto aqui. Porque com o erro, você vai identificar as falhas do seu próprio estudo. O seu próprio erro de estudo. Se faltou revisão, se faltou densidade de conteúdo, se foi uma polêmica da própria banca. Com isso, você consegue rever aonde está o problema, sabe, pessoal? Eu tenho diversos alunos que realmente eles fizeram diversas questões, milhares de questões foram aprovadas. Tive alunos que com 2.000 questões foram aprovados. Você fala, 2.000 é muito pouco. Mas a forma que estudava, a qualidade que estudava, levou à aprovação. Porque errava a questão, jogava no Anki, no flashcard, para descobrir aonde está o problema, o que está acontecendo, sabe? Isso aqui é muito importante, pessoal. Saber onde está o erro, se o erro é por revisão, se o erro é por falta de conteúdo, ou se é o padrão da banca, tá? Não cai nessa só que você tem que fazer 100.000 questões, 50.000 questões, como se fosse só a quantidade. A qualidade é muito importante, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Joga aqui para mim nos comentários quantas questões vocês fazem e com que qualidade vocês fazem. Outro tópico também que é muito importante de questões, eu vou aproveitar e vou falar nesse vídeo, é que os aprovados fazem muito. É o seguinte, cronometrar o tempo que você resolve cada questão. Cara, isso eu como aprovado e como diversos alunos aprovados, isso é batata. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Vocês têm que cronometrar a quantidade de questões, de tempo que você faz questões. Por quê? Na hora da prova, você vai ter um tempo limitado para aquelas questões. 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos. Se você está fazendo em 2 minutos, por mais que você acerte, é matemático. Não vai te sobrar tempo para fazer outras questões. Você entende? Se você tem 1 minuto para cada, você faz na média 2, você vai ter feito só a metade da prova. Você pode até gabaritar a prova do que você fez, só que você só vai ter feito 50%. Então, os aprovados, eles também, que esse é um grande segredo dos aprovados, mensuram o tempo que você faz questão, não só a quantidade percentual. O tempo também é muito importante, porque se você tiver com um tempo muito demorado, você precisa melhorar aquele tempo. Exemplo, se eu não me engano, o concurso TCU ou da CGE São Paulo, que a gente teve, que aliás, a Ellen, que foi nossa aluna lá da mentoria do Como Passei, e está lá na comunidade do Como Passei, passou em primeiro lugar nesse concurso, pessoal. Seguindo as dicas que eu falei, que o professor Túlio falou, o professor Anderson falou, que está lá na comunidade do Como Passei, vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser falar com a Ellen. Caso real, passou agora, CGE São Paulo em dezembro. Seguindo essas dicas que eu estou falando aqui de graça para vocês, tá? Mas caso vocês queiram entrar na comunidade, eu vou deixar aqui. Mas vamos seguir para a dica. Mensurou a quantidade de questões que ela fazia por tempo. Tô gastando 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos. Cara, fazendo isso, você começa a ficar competitivo. Esse é um grande segredo dos aprovados. Além de saber se a questão que errou foi por falta de revisão, ou se foi por falta de conhecimento, ou se foi por polêmica da banca, saber a quantidade de tempo que você gasta em cada questão. E por fim, a última coisa que todos os aprovados sabem é o gap. Se você acertou menos do que 70%, eu boto 80% para alguns alunos, dependendo do concurso, pode ser 70%, menos do que 80%, vamos botar para concurso de auditor, de determinado tópico. Exemplo, o que é um tópico? Princípios administrativos, dentro do direito administrativo. Poderes administrativos. Se você acertou menos do que 80%, é porque você necessita fazer mais questões e entender onde você está errando, a qualidade. Então, saber os erros das questões, reforçar via gap, saber a quantidade de tempo que você gasta, esses são os segredos dos aprovados. Lembrando que saber o erro tem subtópicos, que é o erro foi por falta de revisão, o erro foi por falta de conteúdo, o erro foi por polêmica da banca. Se você sabe tudo isso, esse é o segredo dos aprovados, tá? Pessoal, se inscreve aqui no canal e vou liberar um vídeo aqui top para vocês, ó. Aqui, ó, a ferramenta que eu usei para ser aprovado, pessoal. Assiste aqui, pessoal. Esse vídeo aqui tá top. Toda a ferramenta, as ferramentas, né? Uma ferramenta só que tá aqui, que eu usei para ser aprovado. Já se inscreve no canal e corre lá para assistir esse vídeo que vocês vão adorar.